Queridos irmãos e irmãs, que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do Espírito Santo estejam conosco nesse momento em que nós queremos ouvir a voz do Senhor e meditar em suas palavras. Amém. Talvez estejamos vivendo um dos momentos mais difíceis da era moderna. Enquanto o tempo vai passando, a gente vai se adaptando à nova rotina. Entra mês e sai mês, e ficamos cada vez mais convencidos de que não temos certeza de nada. A impressão que temos é que a vida está uma verdadeira montanha-russa de expectativas e decepções. Quando notícias a respeito de avanços nas pesquisas sobre a cura surgem, os nossos corações se enchem de esperança de que tudo ficará bem, tudo acabará logo. E quando notícias surgem, notícias a respeito sobre a necessidade de se estender ainda mais a quarentena, despencamos para a superfície da decepção. Talvez alguns ainda não tenham notado, mas nesse vai e vem de emoções já estamos entrando no 3º mês da quarentena. A pandemia caiu de paraquedas em nossas cabeças, e enquanto todos nós nos assustamos com este novo problema da humanidade, um outro problema, muito antigo e gravíssimo, mais uma vez vem à tona, com a morte impiedosa de um afrodescendente americano, onde as manifestações em busca de justiça e respeito à vida estão marcadas com a seguinte frase: tirem o joelho de nosso pescoço. Diante de tudo isso, talvez esse seja o momento mais oportuno para olharmos para trás, meditarmos no presente e vislumbrarmos um futuro. O texto do Antigo Testamento de hoje, conforme as palavras de Êxodo, no capítulo 19, dos versículos 1 a 8, nos mostra que a vida do povo de Israel mudou drasticamente em apenas 3 meses. Antes disso, esse povo vivia uma vida sofrida de crueldade e escravidão no Egito, com seus pescoços pressionados pelos joelhos egípcios. O povo de Israel vivia somente na superfície da dor, sem nenhuma perspectiva ou esperança de dias melhores. E o texto de Êxodo, no capítulo 2, dos versículos 23 a 25, nos diz que os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança, aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Somente um milagre seria capaz de tirar aquele povo daquela situação cruel. E isso aconteceu de tal forma que Deus não fez somente um milagre, mas fez 10 milagres para livrar o pescoço e salvar a vida do seu povo. Os 10 milagres que Deus realizou na terra do Egito chamam a atenção de muitas pessoas ainda hoje, e chegou a Hollywood, onde em 2014 foi produzido um filme que desde o título até os créditos é completamente decepcionante. Em matéria de efeitos especiais, esse filme é nota 10, mas em matéria de palavra de Deus, é nota 0. E esse filme retrata exatamente a nossa tendência, como seres humanos, como pecadores, de sempre voltarmos a nossa atenção para aquilo que é o menos importante. E é justamente para isso que Deus quer nos chamar a atenção hoje, em sua palavra. Na peregrinação de 3 meses no deserto, onde o povo peregrinou, caminhou do Egito até o Monte Sinai, muitas coisas importantíssimas aconteceram, mas coisas que não receberam a atenção do povo.
Diante do Mar Vermelho, por exemplo, quando o povo se viu desesperado diante do mar, quando olhou para trás, viu o exército de Faraó atrás deles para matá-los. O povo entrou em desespero, reclamou com Moisés, e Moisés também se desesperou e falou com Deus. E quando Moisés fala com Deus, o Senhor responde dizendo: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Por que você está reclamando? Diga a eles que marchem. Eu sou Deus, eu os tirei dali, marchem, confiem em mim. No capítulo 17, do mesmo livro de Êxodo, nós vemos que o povo sente muita sede e extrema necessidade de água, e por isso, mais uma vez, deixa de confiar em Deus e começa a reclamar com Moisés, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então Deus responde a Moisés: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, isso é importante, bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Isso é importante, porque sem a intervenção de Deus, o povo morreria, quer fosse no Egito, quer fosse no deserto. Agora, 3 meses depois, o povo se encontra aos pés do Monte Sinai para ouvir Deus falar. A palavra acampar aqui não é um acampamento normal, ou seja, o povo não simplesmente decidiu parar ali diante do monte, mas o verbo no hebraico diz que foi Deus quem determinou esse acampamento. Deus fez com que o povo parasse ali, porque Ele precisava falar com eles, para que eles ouvissem a sua voz. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, ou seja, como fiz isso com coragem, com força, com poder, e como eu os trouxe para perto de mim. Deus estava dizendo para o povo: olhem para trás, vejam os milagres, vejam o Mar Vermelho aberto diante de vocês, olhem para o céu, vislumbrem a coluna de nuvem que os protege do sol. Olhem para o céu e vejam a coluna de fogo à noite, que ilumina o caminho de vocês, que aquece vocês durante o frio do deserto. Agora, pois, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ouçam a minha voz, porque eu estou falando. Queridos irmãos e irmãs, é justamente nesse momento, aos pés do monte, que se desenvolvem todos os acontecimentos que serão relatados durante todo o restante do livro de Êxodo, durante o livro de Levítico inteiro, indo até o capítulo 10 do livro de Números. Ou seja, todo esse conjunto de literatura da palavra de Deus se desenvolve ali, nos pés do Monte Sinai. Não um monte qualquer, mas o monte de Deus, conforme o artigo definido no texto original. Não era qualquer monte. E alguns estudiosos tentam descobrir qual monte seria esse hoje em dia, e acabam dando atenção demais para isso. A grande questão não é o monte em si, mas quem está lá. Isso é importante, até para que hoje em dia não haja uma peregrinação, tornando esse lugar sagrado ou digno de adoração, porque aí se passa a adorar a criatura em vez do Criador. Vocês ouviram o que eu fiz, vocês viram o que eu fiz. É este o protagonista, é este que merece nossa atenção, é este que merece a nossa adoração. O mundo hoje está uma verdadeira loucura
por causa da realidade do pecado em nossas vidas. E por falta de arrependimento e fé, muitas pessoas questionam a ação de Deus no mundo, determinando o que Ele deveria ou não fazer, quando na verdade nós só fazemos reclamar, reclamar e reclamar, e nos esquecemos que este mundo não é perfeito e nunca será. Doenças vêm e vão, levando milhares e milhares consigo. A maldade humana classifica as pessoas pela cor da sua pele, achando que elas são inferiores às outras por causa disso, tornando o mundo mais cruel do que ele já é. E por isso muitos questionam hoje: está o Senhor no meio de nós ou não? Então Deus responde: o que vocês querem que eu faça? Deus fala conosco: o que vocês querem que eu faça? Olhem para trás, vejam o que as minhas mãos fizeram, a minha palavra está diante de vocês hoje. O que vocês querem que eu faça? Vocês querem o céu na terra? Eu já dei o céu para vocês, e me custou o preço mais alto de todos, custou a vida do meu próprio filho. Ouçam a minha voz, porque eu estou falando. Nós tendemos a voltar a nossa atenção sempre para o pecado, quando deveríamos voltar os nossos corações para o Senhor, que se coloca diante de nós com o seu amor e o seu perdão, quando nos chama hoje para acamparmos diante do monte de Deus, monte este, cujo topo está pregado o Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, a rocha eterna de onde jorra a água da vida, a coluna de nuvens que nos protege hoje, a coluna de fogo que ilumina o nosso caminho e aquece os nossos corações. Acampem aqui e ouçam a minha voz, diz Deus, acampem aqui e ouçam a minha voz. Do alto da cruz, Deus fala conosco e mostra que nós não estamos sozinhos, que não somos um povo que segue sem direção, mas um povo que tem em Deus o seu guia, como uma igreja que está no mundo em peregrinação, rumo à pátria celeste, rumo ao céu. E por isso Deus diz a cada um de nós hoje: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Guardar é guardar no coração, é crer, é entesourar, é valorizar, é celebrar, é louvar a aliança de Deus com o seu povo, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus nos diz: sejam meus, continuem sendo meus, meu tesouro particular, minha propriedade, meu rebanho. Deus nos dá a certeza de que nós podemos sim esperar por um mundo perfeito, um mundo onde não haverá discriminação, preconceito, dor ou sofrimento. Com a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo tirou os joelhos da morte de nossos pescoços e por isso fomos libertados da escravidão do pecado para sempre. E é com esta fé em nossos corações que nós vamos vivendo a nossa vida neste mundo sombrio, porque as nossas vidas aqui não possuem um fim em si mesmo, não se resumem em nascer, crescer e morrer. Essa é uma vida muito banal que Deus não quer para nós. Nós somos o povo de Deus, povo resgatado da morte para a vida, povo que precisa ouvir dia após dia a voz de Deus em seus corações. E Ele nos chama para sermos suas testemunhas, para vivermos felizes aqui neste mundo junto com Deus, apesar de tudo e todos, e para levar esta felicidade da presença do Senhor em nossas vidas
a todas as pessoas ao nosso redor, através daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos e também daquilo que nós deixamos de fazer, mesmo que o mundo esteja indo de mal a pior. Porque ainda que tudo pareça perdido, Deus continua falando ao seu povo. Deus continua falando ao seu povo, especialmente através da sua palavra, que é lida, que é vivida, que é meditada aqui, neste lugar, e também aí, em sua própria casa. Porque há 3 meses, os templos estão de portas fechadas, mas há milhares de anos, a Igreja de Cristo continua viva e ativa na fé e no amor cristão, crendo nas palavras de Deus, de que em Jesus Cristo temos perdão, vida e salvação. E assim, neste mundo e testemunhando a nossa fé, até o momento em que nos apresentaremos diante do Senhor, com cânticos, entrando por suas portas com ações de graças e partindo juntos, compartilhando esse amor, cantando hinos de louvor, agradecendo a Deus e bendizendo o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esta é a esperança que nos move, mesmo nos momentos mais difíceis e cruéis da vida, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essa bondade e misericórdia é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, que está aqui e agora, que está aí e agora, e coloca esta certeza em nossos corações, porque é Deus quem está falando, e este Deus jamais nos decepciona, e assim jamais nos decepcionará. Amém.